Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Roque Alves da Silva Júnior, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema dentro desses temas chamados de temas integradores. Os temas integradores são temas que geralmente não são abordados diretamente em sala de aula, porque compartilham de conhecimentos de várias disciplinas trabalhadas em sala de aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, para todo mundo que vive em uma cidade, principalmente, na zona rural também. A aula de hoje nós vamos falar sobre saneamento básico e zoonoses. Então acompanha no slide aqui comigo para você entender o que é saneamento básico. De acordo com a Lei 11.445 de 2007, podemos definir como saneamento básico um conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais e urbanas. Então, presta atenção. Esse é o conceito de saneamento básico. Na aula de hoje a gente não vai falar muito sobre resíduos sólidos, nós teremos uma aula especializada para isso. A aula de hoje vai ser para você entender melhor como que acontece o abastecimento de água das cidades e para você entender como nós evitamos algumas doenças, certo? Então perceba no slide aqui que a água que nós utilizamos tanto para tomar banho quanto para beber, é uma água que na maioria das vezes vem através de nascentes, águas de rios, córregos e lagoas. Presta atenção aqui em mim, a água salgada, em alguns países, ela é passível de tratamento e pode ser transformada em água doce, mas aqui no Brasil nós não utilizamos água salgada porque nós não temos essa tecnologia de dessalinização que é muito importante, porque nós temos uma grande quantidade de água doce no Brasil, o país que tem a maior reservatório de água doce no mundo. Então volta para o slide e percebe aí que essa água, dos rios, dos córregos, das lagoas, ela vai ter que ser captada e tratada. Então preste atenção aqui em mim. Esse tratamento, essa captação é feita através das chamadas de estações de tratamento, que nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento delas por completo daqui a pouquinho. Então, voltando para o slide, você percebe que essa água do rio, do córrego, depois de captada e tratada, nós chamamos essa água de água potável, que é uma água própria para o consumo, certo? Então é muito importante que você entenda de onde vem a água que você utiliza aí na sua casa, certo? Agora, a aula de hoje também vai trabalhar um pouquinho sobre o que nós chamamos de zoonoses. Você sabe o que é uma zoonose? Então, observe o conceito aqui na imagem, por favor. É fundamental que exista um sistema de esgoto eficiente para evitar a proliferação de doenças. Algumas dessas doenças transmitidas por animais. E essas doenças transmitidas entre outros animais e seres humanos, são chamadas de zoonoses, certo? Então, é muito importante que você saiba o que é a zoonose, que são essas doenças que são transmitidas entre animais e o ser humano, como é classificado como um animal também, ele também pode pegar algumas dessas doenças, transmitir essas doenças. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas zoonoses, que estão diretamente relacionadas ao saneamento básico. Tudo bem? Então perceba esses dados que são muito importantes aqui na imagem, que no Brasil são 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Essa água tratada é fundamental para a manutenção da saúde. Um dos principais problemas de saúde pública hoje em dia está na falta de estações de tratamento de esgoto, na falta de tratamento da água. Então, muitos países possuem 100% do seu esgoto tratado, o que não acontece no Brasil. Eu vou mostrar alguns dados para você daqui a pouco. E um dos maiores problemas de saúde pública hoje em dia é a falta de saneamento básico que acontece em algumas cidades brasileiras. Perceba no próximo dado do slide que eu vou mostrar para você. Olha que preocupante. 340 mil internações anualmente estão relacionadas à falta de saneamento básico. E a falta de saneamento básico é a principal causa de morte infantil no mundo. Certo? Então, é um problema crucial para qualquer tipo de política pública, qualquer cidadão tem que se preocupar com o saneamento básico, porque, como foi mostrado aí na imagem, é um problema de saúde que pode levar a inúmeras mortes, principalmente de crianças, beleza?
diretamente relacionados à falta desse tratamento. Então, observa aqui, na imagem nós temos aqui alguns dados relacionados à população abastecida de água tratada no Brasil. Então, nós temos aí, você pode observar que na região norte, 57,49% da população possui água tratada. Uma boa quantidade da população não possui um sistema eficiente de tratamento de água. E volta para cá, lembra aí, quanto menor a quantidade de população abastecida com água tratada, maior o número de doenças relacionadas ao saneamento básico. Certo? Maior quantidade de mortalidade infantil está diretamente relacionada a essas regiões que não possuem um sistema de tratamento de água eficiente. Volta para o mapa e perceba aí, ó, na região Nordeste, nós temos aí 73,25% da população que possui água tratada. Né? Olha para mim aqui, que também é um número, né, bem baixo, né? O certo seria ter toda a população ter essa assistência, né, de ter essa água tratada e evitar esse grande número de mortes causadas pela ausência de água tratada. Beleza? Volta para o mapa, vamos ver a próxima região, a região Centro-Oeste. Nós temos 90% da população que possui água tratada, né? Então, fica em segundo lugar em relação ao território brasileiro. Em terceiro lugar, nós temos aí o Sudeste, que nós temos 91,25% da população com água tratada. É a região do Brasil que possui a maior quantidade de água tratada, é a região Sudeste. E por fim, observando no mapa, você pode ver que você tem a região Sul, com 89,68% da população que possui água tratada. Então você pode perceber que algumas regiões possuem uma maior quantidade de água tratada, outras menos, certo? O que a população tem que entender é que quanto maior o gasto que você tem em saneamento básico, menor o gasto que você tem nas condições hospitalares, porque o número de doenças vão ser menor, porque muitas doenças que matam pessoas, matam principalmente crianças, estão diretamente ligadas à falta de saneamento básico. Certo? No Espírito Santo, nós temos 17% da população que não possui saneamento básico, por exemplo. Né? Então, são regiões de periferia, de difícil acesso a essa forma de tratamento, ou regiões muito isoladas também, certo? Mas nós temos uma certa quantidade de número de habitantes no Espírito Santo que não possui essa água tratada, esse sistema eficiente de tratamento de esgoto. E você sabe como é que funciona o sistema de tratamento de esgoto? Você sabe como funcionam essas usinas de tratamento? Então nós vamos entender agora um pouquinho como que a água é captada, tratada e até levada à sua casa, beleza? Então observe na nossa imagem aqui, nós temos, simplificando, como que funciona uma estação de tratamento de esgoto. Então perceba que inicialmente a água ela é represada em alguns locais, então essa água represada ela é muito importante. Preste atenção aqui em mim, ela é importante para ela poder gerar um certo peso, uma pressão, para que essa água das lagoas, dos rios, certo, possa ser levada para a estação de tratamento de água. E essa água ela é captada através de tubos muito grandes, né, conhecidos como adutoras. E essas adutoras são canais, né, em que a água sai das represas, sai dos rios e vai em direção à estação de tratamento para que possa haver a purificação da água, para que a gente possa consumir essa água com segurança. Observe na imagem novamente e você vai perceber que o próximo estágio, né, depois da captação pela adutora, é adicionar em grandes tanques de cimento sulfato de alumínio, cal e cloro. Olha para cá. Para que você adiciona essas substâncias químicas na água, professor? Porque a água que é captada dos rios, ela geralmente contém alguns tipos de minerais, como areia, argila, e isso daí a gente não pode consumir na nossa água. Então, essas substâncias, o sulfato de alumínio, o cal que eu apresentei para você, ela vai ser responsável por juntar essas partículas que eram bem pequenininhas de areia e argila e formar flocos, que são estruturas maiores, certo? Para que elas possam ser filtradas depois. Então, adiciona-se essas substâncias químicas na água para que essas partículas minerais, a areia e a argila,
possam se juntar e formando estruturas maiores chamadas de flocos, beleza? Agora vamos para a próxima etapa, olha na imagem, por favor. Essa água, depois que foi adicionada, essas substâncias químicas, ela vai para o próximo estágio, conhecida como floculação, onde você pode perceber que existe uma mistura aí dessas substâncias químicas que foram jogadas, né, na água, juntamente com a água cheia de partículas. E você pode perceber que essa mistura, como eu disse para você, vai fazer aquelas partículas muito pequenas se tornarem partículas maiores. O próximo estágio, como você pode observar na imagem, é o que vai acontecer. Olha para cá aqui agora. Vai para um outro processo conhecido como decantação. O que é a decantação? Lembra que as partículas que eram pequenininhas ficaram maiores, certo? E através do peso delas, elas vão decantar. O que é decantar? Elas vão para o fundo desse próximo tanque, né, da estação de tratamento. Beleza? Então, essas partículas maiores que foram juntas ali por causa dessas substâncias químicas que foram adicionadas à água, elas podem ser facilmente separadas agora da água para que a gente possa filtrar essa água agora. Então, lembra, primeiro estágio, né, nós temos a floculação, que é a formação dos flocos, através da adição daquelas substâncias químicas, certo? Formaram-se os flocos. Esses flocos mais pesados, eles vão decantar, eles vão para a parte mais inferior do próximo tanque. Observa na imagem agora para a gente acompanhando a próxima etapa. Então, a partir dessa parte, desse tanque de decantação que você está vendo na imagem aí, extrai-se a parte superior da água. Lembra que as partículas pesadas foram para o fundo. Então, o próximo estágio é a chamada de filtração. Olha para cá. A filtração, ela acontece através de carvão ativado, né, e de alguns tipos de minerais que vão fazer as partículas muito pequenas ainda não serem passadas, né, e levadas para as nossas casas. Então, existe, depois da decantação, extrai-se aquela parte superior e essa água contém partículas ainda pequenininhas, ela vai passar por pelo próximo processo chamado de filtração, onde através de areia, carvão ativado e cascalho, essas partículas menores ficam presas ali. É a mesma coisa que acontece com o filtro da sua casa. Quem tem aqueles filtros tradicionais, né, utiliza esse carvão ativado, né, para que possa retirar essas substâncias minerais que podem ainda causar algum prejuízo quando a gente ingere a água, certo? Então, observa na imagem aí, ó, depois que a água ela foi filtrada, ela vai passar por esse carvão ativado certinho, certo? Depois ela vai para um reservatório. Volta para cá, só que essa água já está pronta para ser consumida, professor? Não, ainda não. Ainda tem que ser adicionado 2 substâncias para que a água possa chegar em segurança na sua casa. Quais são essas substâncias? Nós temos o cloro. O cloro é uma substância antibactericida, então ele vai eliminar alguns micro-organismos que podem ainda estar ali na água e te poder causar algum tipo de problema relacionado à água contaminada. E nós temos também o flúor. Você lembra onde que a gente encontra o flúor? O flúor nós encontramos também na pasta de dente. E para que serve o flúor? Você lembra? O flúor é uma substância anticárie. A cárie é um dos problemas que pode estar relacionados à água contaminada. Então, nessa água que chega na sua casa através da sua torneira, através do seu chuveiro, né, além dela passar por todo esse processo de tratamento que eu expliquei para você, a floculação, a filtração, a decantação, ela também vai ser adicionado o flúor e o cloro. O cloro contendo substâncias antibactericidas, né, e o flúor também participando desse processo, eliminando as cáries, que são uma doença muito comum que acontece na região bucal. Então, no flúor, na nossa água do cotidiano, contém flúor para evitar essa doença, a cárie, que é uma doença muito comum. Agora, volta para a imagem aí para você entender. Ó. Perceba. Agora, professor, essa água ela vai ser armazenada num reservatório, né, ela vai ser levada para as nossas casas através dos canos. Olha para mim, você acha que você pode consumir água de torneira? Você sabe muito bem que não é saudável você consumir uma água de torneira, água de chuveiro. Por quê? Principalmente devido à grande quantidade de flúor e cloro que foi colocada na água para evitar esses parasitas aí que podem causar algum tipo de doença, certo? Que apesar dela sair da estação de tratamento limpa, nós temos que nos preocupar que existem os canos, e os canos, na maioria das vezes, podem apresentar algum tipo de sujeira ali que pode prejudicar a sua saúde. Então é por isso que você não deve ingerir água de torneira, porque
ela pode conter alguns micro-organismos que ficaram ali na tubulação e também contém uma quantidade de cloro e flúor que não é muito interessante para a nossa saúde, beleza? Então, por isso que é importante você consumir uma água, né? Não consumir uma água de origem duvidosa, como, por exemplo, na água de torneira, por exemplo, certo? Muito bem. Você sabe que várias doenças podem ser transmitidas pela água, né? É por isso que nós temos aí essas estações de tratamento de água que são muito importantes. Algumas doenças podem ser transmitidas por vírus, algumas doenças podem ser transmitidas por bactérias, algumas doenças podem ser causadas por protozoários, outras doenças podem ser causadas por vermes. Então nós vamos entender e falar um pouquinho sobre os sintomas e as características de cada um dessas doenças que podem ser transmitidas pela falta de saneamento básico. Observe na imagem aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença viral que pode ser transmitida pela água contaminada. Essa doença é a hepatite A, certo? Então, olha para cá. A hepatite A é uma doença que, como o próprio nome já fala, é uma hepatite, né, afeta o fígado. É uma doença que pode ser assintomática, né, em algumas vezes. Ou seja, você pega essa doença e nem percebe que você pegou. Ou ela pode apresentar sintomas tão leves que você não percebe. Mas dependendo da infestação e da sua imunidade, essa doença ela pode gerar graves problemas, levando a diarreia, vômito, náusea, certo? E esses sintomas, principalmente a diarreia e o vômito, fazem com que você desidrate bastante. E é essa desidratação que leva à morte de muitas crianças que não têm acesso à rede de esgoto eficiente. Então, por isso, a hepatite, como outras doenças que eu vou apresentar para você, possui esses sintomas característicos, náusea, vômito, que leva à desidratação, e a desidratação é um problema seríssimo que pode levar à morte, principalmente em crianças, beleza? Então, a hepatite A é uma doença causada por vírus que pode ser passada para a população através da falta de saneamento básico. Muito bem. Agora, observe na imagem, nós temos algumas doenças bacterianas relacionadas à falta de tratamento de água. Olha para mim, você sabe o que é uma bactéria? Lembra que uma bactéria é um ser vivo unicelular que possui aquela célula do tipo procarionte, que é aquela célula mais simples. Aí o vírus, professor, que você falou agora, lembra que o vírus não é formado por célula, certo? Ele não é considerado nenhum ser vivo por muitos cientistas. Agora, as bactérias já são consideradas seres vivos, possuem uma célula simples, mas já tem a estrutura celular, né, que permite a ela viver em vida livre ou causar doenças, como as doenças que eu vou apresentar para você agora. Observe na imagem que nós temos duas doenças que são transmitidas através da água contaminada causada por bactérias. A primeira é a cólera, né? A cólera ela é causada por uma bactéria chamada de Vibrio cholerae. Olha para mim aqui. Quais são os sintomas da cólera? A cólera é uma bactéria que se localiza no nosso sistema digestório. Então, quando uma pessoa ela defeca e nessa região que ela vive não existe um tratamento de esgoto, o que vai acontecer? Essa água que recebeu essas excretas dessa pessoa pode ser utilizada para irrigação de alguma coisa, pode ser utilizada para tomar banho se ela não for tratada. Então a pessoa ela vai ingerir essa bactéria, né, que estava presente ali na água que não foi tratada. Nós chamamos isso de transmissão fecal oral e várias das doenças que eu vou apresentar para você possuem essa transmissão fecal oral, inclusive a cólera. Então a cólera é uma bactéria que ela é liberada através da rede de esgoto. Se não tratada, essa água que você entra em contato ali, você pode ingerir essa bactéria e desenvolver essa doença que é a cólera. E quais são os sintomas da cólera? Principalmente bem parecido com da hepatite, né? Que você tem náusea, vômito, que vai levar a desidratação. E essa desidratação, como eu disse, é muito perigosa e pode matar. Qual é a próxima doença causada por bactéria, professor? Observe na imagem, nós temos uma doença muito conhecida como leptospirose. Todo mundo sabe que a leptospirose tem alguma relação com rato. Então, olha para cá que eu vou te explicar. O que é isso? A leptospirose é uma doença bacteriana que a leptospirose é um indivíduo que fica no organismo dos ratos e ele elimina essa bactéria através da urina, certo? Ah, professor, mas como que eu entro em contato com a urina dos ratos? Né? Então, principalmente, você pode encontrar isso aí em depósitos de alimento, né? Então, antes de abrir uma latinha de refrigerante, de consumir um alimento, é importante que você lave, porque naquele depósito pode existir ratos, e esses ratos podem ter urinado ali
naquele alimento e você ingeria essa bactéria da leptospirose e ter essa doença, né, que é uma doença muito perigosa. Mas já que nós estamos falando de saneamento básico, qual a principal forma de você entrar em contato, tanto com a cólera quanto com a leptospirose? É através das enchentes. Então presta atenção, quando uma cidade não tem um sistema de drenagem correto, né, a água da chuva, ela entra em contato com a água do esgoto e entra em contato com a população. Então a população que está ali em contato com as enchentes, elas têm uma chance muito grande de desenvolver tanto a cólera quanto a leptospirose, porque essa água das enchentes, né, ela varre os esgotos ali onde você sabe que tem um monte de ratos, certo? E essa zoonose, ela vai, essa bactéria, né, que causa essa zoonose, ela vai entrar em contato com a população e a população vai desenvolver essa doença que é a leptospirose, que tem sintomas bem parecidos com o da cólera, né, que é a náusea, vômito, dor de cabeça, certo? Essas doenças causadas por bactérias, geralmente elas são tratadas com antibiótico, mas no processo de tratamento, tanto da cólera quanto da leptospirose, é necessário uma hidratação muito intensa para evitar a desidratação do organismo, que pode prejudicar bastante, ok? Bem, então observe aqui na imagem agora, nós já falamos sobre doenças virais, já falamos sobre doenças bacterianas, agora nós vamos falar sobre protozooses, doenças causadas por protozoários que podem ser transmitidas através da falta de saneamento básico. E nós temos, a primeira que eu vou apresentar para você é a amebíase. Perceba, olha a imagem da amebíase aí, certo? Você já deve ter ouvido falar da ameba. Agora olha para cá. A amebíase é um protozoário. Lembra que o que diferencia um protozoário de uma bactéria é que uma bactéria tem a célula do tipo procarionte, muito simples, já um protozoário é um ser vivo unicelular eucarionte, com núcleo, membrana plasmática, uma célula muito maior. E a ameba é um exemplo de protozoário, que causa uma doença chamada de amebíase. Alguns tipos de amebas possuem vida livre, não fazem mal a ninguém. Agora, existe um grupo de amebas, conhecido como entamoeba histolítica, que é o exemplo, que pode causar essa doença chamada de amebíase, que é uma doença também que afeta o nosso intestino e leva à diarreia. Olha a próxima doença causada por protozoário. Perceba o próximo protozoário que eu estou apresentando para você, é a giardia, causadora da giardíase, que também é uma doença gastrointestinal, né, com transmissão fecal-oral, já te expliquei o que é isso, certo? Que também você entra em contato não só através de ingestão de água, né, mas também em contato com enchentes. É muito perigoso que você entre em contato com esses grupos de micro-organismos aí que podem ser perigosos. E nós temos também as verminoses. Então observe na imagem aqui dois exemplos de verminoses que podem ser transmitidos através da falta de saneamento básico. O primeiro, nós temos uma verminose chamada de ascaridíase. Olha essa imagem. Agora, olha aqui para mim. A ascaridíase é causada por um verme que você já deve ter conhecido, que é a lombriga. O nome correto, ou o nome científico da lombriga, é Ascaris lumbricoides. Então, por isso, o nome da doença causada pela lombriga é ascaridíase. Então, você ingerindo os ovos da lombriga, você desenvolve essa doença, que não pode ter um sintoma aparente, você não pode sentir nada, mas você pode também ter uma autoinfestação, dependendo da sua imunidade, né, que pode levar a vários problemas, a desidratação, a anemia severa causada por essa doença chamada de ascaridíase. E a próxima doença que você vê no slide, por favor, nós temos aqui a cisticercose. A cisticercose é uma doença causada pela tênia, que é um outro tipo de verme. E essa doença, você ingerindo os ovos da tênia, ela eclode para uma larva chamada de cisticerco. E olha para mim aqui, o cisticerco é uma larva que pode migrar para o seu corpo, principalmente para o seu cérebro, e causar uma doença conhecida como neurocisticercose, que é quando uma larva de verme entra no seu cérebro e começa a se alimentar. E dependendo do local onde ela ficar instalada, pode ter vários prejuízos para a sua saúde, certo? Então, perceba na imagem alguns dados que você tem que prestar muita atenção, certo? A falta de hábito de higiene é muito importante. Você tem que ter um hábito de higiene, de lavar as mãos corretamente para evitar várias dessas doenças. E o tópico de baixo, né, um bom sistema de drenagem de água é muito importante para evitar as enchentes. Olha para cá, então você viu que as enchentes fazem você entrar em contato com esses parasitas que podem prejudicar seu organismo. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre saneamento básico e algumas doenças relacionadas à falta desse saneamento básico. Aprendemos também
como funciona uma estação de tratamento de esgoto, certo? Então, eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia, eu espero que você tenha gostado desse tema integrador, saneamento básico, muito importante para a nossa saúde, tá bom? Obrigado e até a próxima.